ler para nós mais uma vez o texto áudio. Nós temos aqui algumas riquezas que vamos extrair do texto áudio. Lembrando que você não está impedido de fazer, o irmão Cláudio também fala rápido, né? Mas você não está impedido de fazer colocações aqui, de fazer alguma indagação nessa lição maravilhosa. Confiar por lembrar que a falta é escrita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é porfiai. A palavra porfiai significa persistência, perseverança, existência. Olha só, você é salvo, mas você tem que persistir nesse caminho que leva ao céu. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, se você quiser conferir, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo aí vai fazer uma alusão sobre o atleta. Se nós vejamos esse texto maravilhoso, ainda hoje pela manhã, me veio à mente, né? Já que estamos falando de persistência, de perseverança da salvação em Cristo Jesus, né? Se nós vejamos esse texto maravilhoso, que ainda pela manhã, quando mais uma vez eu estudava esse texto, se alguém quiser ler para mim Filipenses 3, 13 e 14, eu acho tremendo esse texto. Paulo está fazendo aqui uma ilustração sobre um atleta. Quem pode ler? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não duvido que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Antônio. Veja que Paulo ele vai usar a figura do atleta. O atleta ele buscava uma coroa, né? Então ele corria para receber essa coroa, irmão Antônio. Porém, havia um inimigo, né? O inimigo que não queria que, irmão Ionara, o atleta ganhasse aquela coroa. E o que ele fazia? Os historiadores dizem que, irmã Evânia, o inimigo colocava então no caminho desse atleta coisas preciosas para que o atleta, é interessante isso, no caminho tanto o atleta ia, porque o atleta ia, o alvo dele era a coroa. Então o atleta estava correndo, aí, vocês se lembram daquela maratona, o brasileiro correndo, né? Ia ganhar a medalha, daí veio um italiano, né? Meio louco, e pegou ele só por aqueles segundos que ele perdeu, que o italiano segurou ele. Quem se lembra daquele acontecimento? Ele perdeu a medalha, né? Então, Paulo, voltando em Paulo, o atleta correndo, aí de repente o inimigo que não queria que ele recebesse a coroa, o atleta parava, assim, os historiadores contando isso, parava e via aquele objeto precioso. Quando o atleta parava para, olha que coisa preciosa, vinha outro, passava na frente e o atleta perdia a coroa. Agora pega isso e leva para o sentido espiritual. Nós estamos indo em busca de uma coroa não corruptível, mas a coroa do céu, que nos espera no céu. Quem está em busca dessa coroa? Então o diabo, nosso adversário, coloca coisas, bandejas. Eu digo que pratos de lentilha. Tudo isso que o inimigo oferece neste mundo são pratos de lentilha, irmãos. E ele quer que nós perdamos o foco. Por isso, porfiai é uma persistência, é uma insistência. Nada que o diabo nos ofereça se compara com aquilo. Portanto, irmãos, quanto a mim, julgo que tem um alvo. Eu não vou perder tempo com essas coisas, irmão, porque eu sigo com um alvo. O meu alvo é o céu. Quem pode dizer, Senhor? Agora volte aqui, irmãos, o texto áureo. Entrai pela porta estreita. Agora, outra coisa que eu observo aqui, irmãos, ainda é o texto áureo. Temos muitas riquezas para extrair dessa lição. Porque vos digo que muitos procurarão. Aqui, irmãos, dá a entender aqui por Lucas 13, 24, que parece que só alguns serão salvos, né? Aí eu falei na terça-feira, no culto de ensino, nós entendemos que essa lição aqui, irmão, na teologia sistemática, nós temos uma matéria que estuda a salvação, soteriologia, né? Muito importante. Essa matéria da salvação, pastor Antônio, que está sendo
deixado de lado hoje nos cultos, muito pouco pregada, a salvação. É muito importante a doutrina da salvação, irmãos. E existem duas grandes escolas. Isso aqui, irmão, dá muito assunto. Vocês sabem que nós, a Assembleia de Deus, ela é arminiana. Quem sabia disso? Ela crê na salvação por livre-arbítrio, que todos são salvos. Que Jesus morreu, melhor dizendo, que vou consertar, que Jesus morreu na cruz do Calvário para todos serem salvos. A salvação é para todos. Mas existe uma outra escola, nós respeitamos aqui, nós amamos os irmãos calvinistas, mas eles não creem assim. Os irmãos calvinistas, eles creem na salvação apenas dos eleitos. E Jesus morreu na cruz apenas para um grupo seleto, que são os eleitos. Mas a Bíblia não diz assim. Se não, vejamos. Alguém, por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, e vamos ver o que a Bíblia diz, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o que Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo. Alguém, por gentileza, leia para mim esse texto. Olha só que texto lindo que fala sobre essa Bíblia. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Uma coisa linda, obrigado, irmão Vilmar. Olha, não é só para os eleitos, pastor Antônio. Deus quer que todos, pobres, ricos, sábios, ignorantes, Deus não é apenas os eleitos, Deus quer que todos se salvem. Então, né? Todos, né? Mas tem que entrar pela porta estreita. Vamos falar sobre isso, é uma renúncia. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Também o textual da Bíblia, João 3,16, vocês conhecem, né? Mas é bom relembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer, né? Tem que ter Jesus não como o seu Salvador apenas, mas como o seu Senhor. Estar debaixo do senhorio de Cristo. Também se procurarão outra coisa aqui, irmãos. Os irmãos estão entendendo a lição, estão compreendendo a lição, é muito importante, né? O professor também perguntar se é uma compreensão da aula. Outra coisa importante que precisa ser salientada até aqui, nesse ponto aqui em específico, esse procurarão aqui, irmãos, também é sobre o esforço próprio. Procurarão também é sobre a autossuficiência. Tem muita gente, pastor Antônio, que quer ser salvo pela sua justiça própria. E a Bíblia diz que a gente é salvo não porque pelas nossas obras. Somos salvos pela graça. Mas vamos então para a Bíblia. Alguém, por gentileza, abra para mim Tito. O que diz a Bíblia? Tito, capítulo, Epístola Pastoral de Paulo a Tito. Tito, capítulo 3, e versículo 5. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Alguém, por gentileza, leia para mim Tito, capítulo 3, versículo 5. O que vai dizer esse texto, né? Porque muita gente acha que vai entrar no céu, né, serva de Deus, pela sua justiça. Não. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de justiça, de imundícia. Não. Nós somos salvos pela graça, somos salvos pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Quem pode ler para mim Tito 3 e 5? Não pelas obras. Pode ler, serva de Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Só não pela obra de justiça, irmão. Nós somos salvos pela obra de Cristo no Calvário. Né? Outro texto tremendo, irmãos, está em Mateus 16 e 24. O que diz
que haver denúncia. Né? Tem que haver. Muitos, então, para entrar nessa porta, para ter salvação, tem que se denunciar, tem que haver uma denúncia. Outra questão aqui, irmãos. Então, muitos não entram por essa coisa, não conseguem entrar por esses aspectos. Amém? Agora, vamos ler a verdade prática, que tem algumas coisas preciosas que nós podemos extrair aqui também na verdade prática. Alguma dúvida, alguma colocação até aqui? Os irmãos têm toda a liberdade nessa aula. Verdade prática. A porta estreita, olha só que interessante essa colocação do autor. A verdade prática não é uma opção. Isso aqui está falando, perdão, eu disse errado aqui, né? A porta estreita não é uma opção. Né? Isso aqui está falando a respeito de salvação, irmãos. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa. Amém? Existe uma heresia, irmãos, se vocês já ouviram falar, chamada de universalismo. Quem já ouviu falar do universalismo, irmãos? Quem já ouviu falar do universalismo? O que defende o universalismo? Que todos os caminhos, interessante isso aqui, o universalismo defende que todos os caminhos levam a Deus, ou que todas as religiões são boas, que todas as religiões levam a Deus. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios 14 e 12. Vamos ver o que a Bíblia diz? Provérbios 14 e 12. Vamos lá, Antigo Testamento. Provérbios 14 e 12. Vamos lá. Vamos ver se o universalismo, irmãos, vamos ver se o universalismo não é servo de Deus. Está certo? Quem achou Provérbios 14 e 12? E há caminho que o homem parece direito, mas a fim dele são os caminhos da morte. Olha só. Então, pela Bíblia, então, de onde surgiu o universalismo? Houve um homem, um dos pais da igreja, chamado Orígenes, que era de Alexandria, que ele defendia esta ideia do universalismo. Orígenes defendia isso. Mas havia outros adeptos do universalismo, que eles até diziam que nem todos eram salvos, né? Mas Orígenes, em específico, defendia que todos eram salvos. Então é antigo essa heresia do universalismo, né? Defendida por Orígenes de Alexandria. Quem é o pai da igreja? Havia os apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, os pais da igreja, que viveram próximo dos apóstolos. Orígenes defendia o universalismo. Mas, veja bem, irmãos, o universalismo então está errado. O que diz João 14,6? Vamos lá? Agora é Jesus falando. É Jesus falando, um texto bíblico muito conhecido. Alguém para mim? Leia. Eu gosto muito de citar versículos, irmãos, né? Para não ficar apenas nas minhas palavras. Eu acho muito importante, se o professor da escola dominical, não somente, irmãos, eu acho muito importante isso, né? É algo meu, tá, irmãos? Não só na escola dominical, mas como no culto de terça, citar os versículos para não ficar só nas palavras. Eu acho muito importante isso, é algo meu, tá? João 14,6. Alguém pode ler para mim? João 14,6. Olha só que forte isso, irmão. Então ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Não há outro. O único caminho é Jesus. Agora outro texto que eu acho tão forte como esse, agora Paulo falando em 1 Timóteo 2,5. Aí eu vou explicar algo mais ainda, vou explicar algo daí. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, é um só mediador. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Obrigado, servo de Deus, vamos lá. O que era um mediador?
mediador, irmãos. Isso aqui é muito importante os irmãos entenderem sobre mediador, né? Vou pegar aqui o exemplo da Ju, o pastor Antônio. Por exemplo, o pastor Antônio tem uma desavença com a Ju. Obrigado. Nós vamos entender como servir um mediador. Obrigado aqui. Aí eu entro como mediador. Pastor Antônio. Aí eu reconcilio. Pastor Antônio cá, Ju, faço ele se perdoar. O que isso tem a ver com o texto? Na eternidade passada, o pastor Antônio simboliza Deus e a Ju simboliza o homem. O homem no Éden pecou. A Ju simboliza o homem. O pastor Antônio simboliza Deus. A Ju lá no Éden caiu. Eu simbolizo Jesus. Jesus no Calvário reconciliou o homem com Deus. Você entendeu? Amém. Então, Jesus pegou o homem e reconciliou com o Pai na cruz do Calvário. Quem pode glorificar? Aleluia. Então não há como o homem se reconciliar com Deus se não for por Jesus. Essa é a função. Aleluia. É o único mediador, irmãos. Somente por Jesus o homem pode ter comunhão com o Pai novamente. Amém? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Não se chega ao trono se não for por Jesus, irmão e irmã. Não se chega ao Pai se não for por sangue de Jesus. Glória a Deus. Aí tem muitas heresias, né? Tem a heresia da reencarnação, o homem evoluir, né? Você na outra reencarnação você é uma borboleta. Você já. Tem a reencarnação, né? Até o nosso vice-presidente, o Alckmin, falou uma heresia aí, colocou até o Agostinho no meio. O Agostinho disse, falou uma coisa que o Agostinho nunca falou, que no inferno não tem ninguém. O Agostinho nunca falou isso, né? No inferno não tem ninguém porque Deus é amor. Não é, Deus é amor. No inferno tem ninguém, o inferno está cheio, né? Até o Alckmin, né? Colocou uma coisa lá, né? Não, irmão. Então, irmãos, muitas heresias por a heresia do purgatório, a heresia da reencarnação, muitas heresias por aí. Não, irmão, só tem uma opção, e a opção é a porta estreita, a opção de aceitar Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta manhã chuvosa? Quem não veio perdeu, mas você está aqui sendo edificado pela palavra de Deus. Quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Bem, agora quem, por gentileza, pode ler para mim a introdução da lição desta manhã? Obrigado, servo de Deus. Eu quero que alguém, por gentileza, leia para mim João capítulo 10, versículo 9. João 10 e 9, alguém para mim leia, por gentileza, esse texto que eu acho interessante. Eu quero explicar algo aqui para os irmãos. João 10 e 9. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Essa porta aqui no original grego, irmãos, no original grego, essa porta aqui é pele. É uma porta no sentido de cidade. Uma porta no sentido de cidade apertada. Eu já vou explicar já, irmãos. Essa porta aqui, no original grego, é pele. Uma porta apertada, no sentido de cidade, uma porta de uma cidade. Você chega numa cidade, suponhamos, quero que você visualize assim, irmãos. Use um pouco a sua imaginação nessa manhã, 14 de abril de 2024, manhã de domingo chuvosa. Você chega numa cidade bíblica, uma porta, uma cidade pequena, uma porta pequena. Você vai ter que entrar numa porta pequena no mundo bíblico.
pele no original. É a porta do céu. Né? Você tem que morrer para o mundo para entrar no céu. Aleluia. Mais à frente, vai ter uma lição específica. Eu não vou mencionar essa aula, né? Se mencionar em outro lugar. Os 3 inimigos do crente. Quem sabe? A carne, o diabo e o mundo. Os 3 são terríveis, né? O diabo a gente resiste. A carne, o velho eu, o velho Clóvis, o velho Antônio, a velha Ju, né? A velha Leonara, o velho Antônio, a velha Vânia, de vez em quando, né? É fácil o velho eu, né? O velho Vilmar. E tem o mundo, irmão, o mundo que nos oferece tantas coisas, mas tudo ilusão, a gente não troca pelo céu que nos espera, né? Então nós temos que, para entrar nessa porta apertada, nesse pele original grego, nós temos que morrer. Quem já morreu para o mundo aí, irmão? Então você vai entrar por essa porta apertada, né? Bem? Agora quem pode ler para mim? Portas e caminhos. Vamos ver aqui. Pode ler a porta estreita. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou o muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e, ao redor de todo o edifício, havia uma porta estreita. Era para meio desta porta que todos entravam e saíam da cidade. Obrigado. Agora vamos ler Provérbios 15 e 24, né? Eu fiz um círculo aqui, porque eu quero explicar Provérbios 15 e 24 e depois eu vou explicar outra coisa aqui. Mas alguém leia para mim Provérbios 15 e 24. Para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça à sepultura. Eu já falei no comecinho ali, irmãos, que era muito importante, essa ideia de caminho e de porta era muito salientada no Antigo Testamento. Então o caminho, na cultura bíblica, no Antigo Testamento, na cultura, era tanto no sentido de conduta, né? O pastor ontem, falando de Absalão, ele com muita sabedoria, ontem falou do Absalão tomando um caminho mau, uma conduta má que levou ele à destruição. Podemos então usar esse exemplo. Absalão tomou o caminho da desobediência. Os irmãos estão entendendo? Absalão tomou o caminho da desobediência, uma conduta que ele tomou. Mas também o caminho serve um caminho literal, né? Mas também podemos falar aqui da porta. Eu falei que a porta de João 10 e 9 é a porta de uma cidade. Porta de uma cidade. Agora Lucas, há uma diferença. Vamos ler Lucas 13, 24 de volta? Olha só o que Lucas 13, 24 diz. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui em Lucas 13, 24, no original grego, é por isso que é importante. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Hoje a língua mundial é o inglês. Até uma dificuldade nossa aqui no Brasil, o povo brasileiro não domina muito o inglês, né? É importante até você hoje, você pode até não gostar do inglês, mas o inglês é a língua mundial, verdade? Mas na época em que o Novo Testamento foi escrito, a língua falada no mundo inteiro era o grego koiné. Então, no original, Lucas 13, 24, essa porta não é Pelé. Quem está ouvindo? Essa porta é tiras. Já muda o sentido. Porque em João 10 e 9 é Pelé, porta de uma cidade. Já em Lucas 13 e 24 é tiras, porta de uma casa. Já mudou.
uma diferença de uma porta de uma cidade para a porta de uma casa. Não é verdade? Tiras, porta de uma casa. Primeiro eu vou explicar agora na cultura. Isso aqui é muito importante para você. Se você pegar só isso aqui, diga para o irmão, se você pegar só isso aqui da lição, já valeu a pena você ir na escola dominical. Diga para o irmão, se você pegar só isso aqui da escola dominical, já valeu a pena. Eu quero que você pegue isso aqui da escola dominical. Você pegue isso aqui e leve para a vida toda da escola dominical. Tem coisa que eu aprendi no Beneval, não sei se você conheceu, um dos melhores professores da escola dominical, presbítero, hoje é pastor Serginho, não sei se você conheceu ele, Serginho. Coisa que hoje me ensino até hoje que eu aprendi com ele, que eu era garoto. Então, se você pegar isso aqui, se você aprender isso aqui, já valeu. Né? Na cultura bíblica, quando você chegava numa cidade, eu era idólatra, olha, eu vou fazer aqui. Eu idólatra, eu chegando com as minhas muambas, chegando na cidade, para entrar na cidade, aí o porteiro deu que vem. Aí eu quero entrar na cidade aí. O que é isso que eu passei? É um baúzinho, um vidro. Não pode entrar não. É idólatra. E na cidade nós somos adoradores de Jeová. Idólatra, aqui não entra. Não pode entrar com esse capeta aí. Está entendendo? A partir do momento que eu entrar pela porta, tem que deixar de ser idólatra. Tem que assumir a diretriz, as leis da cidade. Mas eu vou quebrar o aula aqui já. Já vou deixar de ser. Já vou destruir esse capeta aqui agora, porque eu vou me converter. Já vou destruir esse capeta aqui agora. Pegou? Quem pegou ele? Então, a partir disso aqui é tremendo, mano. Está entendendo? Você pergunta se está entendendo, porque uma vez eu preguei 1 hora na igreja, acabei de pregar, expliquei, mas não entendi nada. Aí, quando a pessoa entrava pela porta, escola dominical, irmão, é melhor que o Globo Rural, é melhor que o Globo Esporte, porque aqui você aprende coisas para a eternidade, amém? Quem está ouvindo? Aí quando a pessoa entrava pela porta, ela tinha que seguir as diretrizes, as leis. Se ela era idólatra, a pessoa ia deixar a idolatria. Se ela fornicava, ela deixava a fornicação. Isso aqui é tremendo, né? Então, quando você entra pela porta estreita, quando você entra, você deixou todas as coisas do mundo. Você deixou as bagagens do mundo. Que bagagem, pregador? Não estou entendendo. Tem muita bagagem. Quer ver só as bagagens? Vamos conhecer as bagagens, não? Quem conhece as bagagens? As bagagens. Vamos lá. Gálatas. Vamos conhecer as bagagens, não? Tem muita bagagem. Gálatas 5, 19, 20 e 21. Meu Deus, quanta bagagem ruim. Olha as bagagens aí, irmão. As bagagens. Pastor Antônio, as bagagens. Quero que você leia as bagagens que você tem que deixar para entrar pela porta. As bagagens. Quero que você leia. Alguém leia em alto como chama as bagagens que você tem que deixar para entrar na porta. Senão não entra. Já foi no banco, já, irmão? Esses dias eu fui no banco, na caixa ali, que resolveu um negócio ali. Aí, se tiver um metalzinho assim, não passa. Aí o celular, então, o guarda só faz assim, ó. Se tiver um metal desse tamanho, a gente sabe, né? Se tiver um metal desse tamanho, assim é a bagagem, não é? Até o lugar, céu não entra pecado, né? Não entra, né? Quem achou? Gálatas 5, 19 e 20. Pode ler, mano. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
deixar a bagagem, irmão. Tem que deixar para entrar na porta, não adianta, irmão. Não adianta que tem que deixar tudo para entrar na cidade santa. Às vezes a pessoa quer entrar, o anjo diz, não, vai lá fora. Pega uma, olha, ó. Pega uma coisa aí, ó. Mentira! Vai lá fora. Não adianta. Uma observação. Pode falar. O texto também diz ali coisas semelhantes, que têm a mesma identidade, o mesmo teor. Por exemplo, a pessoa não está operando no ato em si, com um homem e com uma mulher, mas está no celular, na pornografia. É a mesma identidade. Se a pessoa não abandonar, o texto é bem claro, não é o reino de Deus. Eu posso ser crente, pastor, eu tenho que abandonar isso. Jesus falou, né? Quem tem que desejar do seu coração já cometeu adultério. Verdade? Então, é forte isso. Os irmãos entenderam a diferença? Então você precisa realmente morrer para o mundo e entrar pela porta estreita. Agora, ponto 2. Quem pode ler o ponto 2 para nós? Caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, maneira de viver que evidencia salvação e perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tipo, significa pensar como nuvens, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir e inchar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem correto. Obrigado, irmão Nara. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, perdoar os outros no céu, dentre outros princípios celestiais, ensinar os seus temores. Amém. Caminho apertado, irmãos. No original, esse termo aqui é esternos. Esse esternos aqui no grego, irmãos, esse esternos aqui no grego é prensa, é como espremer uvas, afligir. Irmãos, ser crente, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É uma renúncia, é uma luta. Todo dia, irmãos, nós vamos enfrentar, quem sabe, aflições e angústias. Mas Deus está conosco. Tem gente que acha que ser crente é que não está no piquenique, no parque de diversões. É claro que nós temos vitórias, é claro que Deus dá alegria para nós, mas o inimigo, o mundo, sempre vai se levantar contra nós. Sabe por que às vezes nós temos essa ideia errônea desse oba-oba, que nem o pastor Laurinho Vilas Boas, que sempre, antigamente estava aqui no Eboge, no antigo Eboge, usava essa expressão oba-oba. Nós temos essa ideia do oba-oba porque fomos contaminados ali pela teologia da prosperidade. Fomos contaminados. Mas Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, porque nós somos essa prensa, esse caminho apertado, esse esternos. O mundo sempre vai se levantar, mas Jesus está contigo. Deus está contigo. Ele está com você, te dando força para você vencer essas aflições. Amém? Agora na porta larga, ponto 3, eu vou dar uma adiantada aqui para conseguir concluir. Na porta larga espaçosa não tem placas. Sabe que as placas, né? As placas, quando você vai assim para um lugar turístico e quer te chamar a atenção, quem já foi para um lugar turístico?
quer te chamar a atenção para você ir, para você gastar. Aí tem aquelas placas assim, né? Aí, aqui pode tudo, aqui tem atração, aqui você pode, olha, aqui tem um lugar legal, né? No caminho largo e espaçoso tem placas dizendo que você pode, que você é livre, que você tem direito. Direito o quê? Tem direito, mas o fim é terrível, irmão, né? O largo e espaçoso, uma vida sem compromisso com Deus. É a porta larga, tem a placa da ideologia de gênero, da cultura woke, não é verdade, irmãos? Do naturalismo, do humanismo, do ateísmo, da afronta a Deus, desacreditando em Deus, da zombaria contra Deus, mas o fim é terrível. As placas estão aí. E a tendência é piorar cada vez mais. Nós podíamos aqui abrir espaço para os irmãos que às vezes são afrontados na faculdade, afrontados lá no trabalho pela sua fé em Cristo, por esse mundo que não respeita a fé cristã. Esse é um anúncio, os sinais da volta de Cristo diz que a apostasia iria aumentar, as doutrinas dos demônios. Mas nós temos aqui, irmãos, nós temos aqui a nossa fé na palavra de Deus, seguindo esse caminho estreito, essa porta estreita. Por mais que o mundo nos afronte, nós estamos em Cristo e não vamos sair desse caminho, por mais que o mundo nos afronte. Amém? Agora o ponto 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Por quê? Ponto 2. A porta para a entrada da pátria celestial está aberta. Não fechou ainda, irmãos. Não fechou ainda. Porém, há muitos impedimentos para a alma humana. O egoísmo, o ego inflamado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar. Queria que alguém lesse para mim Mateus 4:17. Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar a eles: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? Obrigado, Sérgio. Tem que ter arrependimento. Primeira coisa que é difícil, as pessoas não querem se arrepender. Não querem se arrepender. Tem que ter arrependimento. Arrepender de fazer aquilo e deixar de fazer aquilo. Verdade? Agora eu vou tocar numa coisa aqui, irmãos. Às vezes é até difícil para... Posso abrir meu coração nesta manhã para vocês, irmãos? Até difícil para nós que pregamos a palavra de Deus. Quero dizer, confessar com o pastor Antônio, os irmãos. Quando Deus te dá uma palavra assim, até percebi que o pastor Antônio, dentro do pastor, é difícil, né, para nós, quando Deus dá uma palavra assim, que a gente faz dura assim, quando a gente dá assim, mas a gente tem um compromisso, senão Deus vai cobrar de nós. Porque, de uma forma geral, irmãos, de uma forma geral, estou dizendo de uma forma geral, as pessoas não querem ouvir uma palavra que exija arrependimento. Os irmãos estão entendendo? De uma forma geral, elas querem ouvir uma palavra conforto, mas como é? Se a pessoa precisa de arrependimento, se a pessoa está errada e ela precisa se arrepender do erro dela, e Deus quer usar o pregador ali, claro que o pregador tem que ter sabedoria, né? Mas ela precisa, Deus quer usar o pregador, o pastor, o evangelista, com arrependimento ali. Bem colocado. Aí ele vai continuar no erro. Bem colocado, ele vai continuar no erro. Vai continuar no erro. Uma história aqui, o Novo Mar pegou algo aqui que me lembrei.
eu lembrei de uma história que aconteceu no estado verídico. Um menino que sempre cometia erros, roubava, ele começou roubando assim um brinquedinho. E a mãe, em vez de corrigir ele, a mãe, aí ele começou roubando um carrinho, depois uma bicicleta, depois um carro, virou um assaltante. Aí a polícia pegou, deu prisão perpétua. Aí no dia do julgamento, história verídica. A polícia, prisão perpétua. A mãe estava no julgamento, aí disse, o juiz use uma palavra, quero sim, a mãe vem aqui, me é chamado. Aí todo mundo disse, tem que dar um beijo na mãe. Isso é forte, forte. Muito forte, muito forte. Aí quando a mãe chegou assim, ele pegou a mãe, deu uma mordida na mãe assim. Daí ninguém entendeu, ele olhou para o juiz, olhou para as câmeras, os jornalistas. É claro que eu sou culpado, mas ela é a grande culpada. Porque se ela tivesse me repreendido, quem sabe eu tinha me arrependido, tinha me tornado citando satânico. Então nós temos uma grande responsabilidade, né? Está voltando aqui a lição, irmãos, para não perder o foco. Arrependimento. Arrependimento, irmãos. As pessoas não querem se arrepender dos seus erros, irmãos, estão entendendo? Tiago 4,4. Alguém pode ler para mim Tiago 4,4? Pode fazer uma colocação. O trabalho de uma mulher, ela disse que uma vez que a gente salva para sempre. Ela aceitou Jesus, ela não precisa fazer tudo que eu faço, sempre ensinamentos, porque ela não aceitou Jesus, ela sabe que já é salva. Daí eu não sei se estou certo dela, mas a gente tem que conquistar cada dia, ensinamento, cada dia para ser salvo. Porque senão você vai perder todo o seu tempo. Porque facilita ela sabe, salvo que precisa aprender mais. E ela cresceu na igreja evangélica. E eu fui da igreja católica. Daí eu falei para ela, eu não sei mais. Daí ela disse que eu estou errada. E ela falou que nós temos livre-arbítrio. Eu disse, mas depois que eu aceito Jesus, eu acho que eu não tenho mais livre-arbítrio. Porque Cristo já me deu mesmo, eu posso mais viver que os mundos me oferecem. Eu posso ir, mas eu estou errada. Então acho que eu não tenho mais livre-arbítrio. Aí ela virou a cara para mim e disse, careta, eu estava exagerando porque Jesus dá livre-arbítrio, mas não precisava da geração já. Olha só, e eles deveriam. Então veja bem, né? Às vezes tudo isso, irmãos, falta de ensinamento, falta de discipulado, tudo isso é falta muitas vezes de um acompanhamento, de ensinamento bíblico. Muitas pessoas crendo em heresias, né? É gravíssimo as heresias ensinadas por aí. Alguém achou Tiago 4,4? Ao contrário, é do verso. Não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, espírito seja inimigo de Deus. Obrigado, César. Esse mundo aí é o sistema pecaminoso dominado pelo diabo, né? Em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, né? Cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas lá, elas não conseguem, elas estão cegas, dominadas pelo diabo, né? Sabe que há 3 mundos da Bíblia: o mundo físico, o mundo cósmico, Hebreus 11,3, o mundo como pessoas, João 3,16, o mundo que Deus amou, e esse mundo como sistema. Esse mundo como sistema pecaminoso, as pessoas são cegas, elas não conseguem ver a verdade. Só com a pregação do Evangelho, né? Romanos 10, 17, o que diz Romanos 10, 17? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso é importante a pregação do Evangelho, para que a fé possa nascer no coração das pessoas. Importante isso, amém? As oportunidades da porta larga são atraentes. O hedonismo, o que é o hedonismo? Tudo pode. Se dá prazer para você, não importa se é fora da, se não tem moral, né?
Hoje em dia está assim, irmãos. É terrível. Aqui no Brasil ainda tem um pouco de censura. Mas há países do mundo, por exemplo, no Canadá, na Europa, o camarada acha que é um cachorro. Quem está ouvindo aí, irmão? O camarada acha que é um cachorro, aí o outro anda com ele na coleira, daí eu acho um pouco ridículo. Ah, você achou que é ridículo? Vai para a cadeia. Está assim no mundo, irmão. Está terrível. Está pior que Sodoma e Gomorra, irmãos. Esse mundo, essa geração, Deus destruiu essa terra por causa da igreja, irmãos. Terrível esse mundo, essa geração, né? As razões das exigências, só começa a tirar pelo caminho a porta estreita quem reconhece a Cristo como pecador. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, porque a santidade, cada vez mais afastado do pecado, cada vez mais próximo de Deus. Santidade. Eu acho tremendo aquela passagem de Elias. Ele fez uma valeta, um rego ao redor do altar. Parece algo assim que não tem nada a ver, mas tem um significado. Quem se lembra dessa passagem? A valeta ao redor do altar. Isso aqui é interessante, irmãos. Aqui, profano. Aqui, santo. Aqui, profano. Quando você separa a sua vida, quando você santifica a sua vida, Deus te usa no meio dessa geração. Quem quer ser usado por Deus? Então santifica a sua vida, consagra a sua vida, e você vai ser usado no meio dessa geração corrompida. Amém? Entende isso? Então, quanto mais nós consagrarmos nossas vidas, mais Deus vai nos usar no meio dessa geração tão corrompida a qual nós vivemos. Entrando pela porta, ponto 3, entrando pela porta pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados, né? Denúncia. Uma vez eu fui, já estou acabando, não. Eu fui num lugar, tinha questão de ética, vou dizer o nome, tinha um artista global, famosíssimo. Aí estava filmando ele, pastor. Aí disse, não filma, que eu ainda tenho um contrato com a Globo. Olha, que coisa. Ele estava com medo de perder dinheiro, irmão. Mas quando você renuncia, irmã Ivone, você não tem, eu não quero saber disso, eu quero saber de ganhar em Cristo. Aí eu me lembro do apóstolo dos pés. Quem gosta de ler livro aí, irmãos? Eu recomendo você ler o livro da CPAD, o apóstolo dos pés. Ele era um homem riquíssimo, hindu, mas por amor a Cristo ele renunciou tudo. Sabe por que ele era chamado de apóstolo dos pés sangrentos? Porque ele ia caminhando pela Índia, pelo Himalaia, e ele ia deixando descalço, né? Evangelizando, ganhando almas, e deixando assim, caminhando descalço, e com as suas pegadas, os pés ensanguentados, né? O apóstolo dos pés sangrentos. E ele era tão parecido com Cristo, um homem que se parecia com Jesus, mas renunciou tudo, perdeu riqueza por amor a Cristo. Renúncia! Será que nós estamos dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo? O moço rico não foi capaz, mas Jesus ofereceu ser um discípulo e ele não quis. Denúncia. Confissão de pecados. O pastor falou do Martinho Lutero numa pregação, né? O Martinho Lutero pegava um chicote e ele se autoflagelava, né? Ele queria salvação por meios próprios, até o dia em que ele leu o justo que virá pela fé e confessou seus pecados e entendeu que é apenas confessar a Cristo que a gente alcança o perdão. Amém? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados, produzindo frutos de arrependimento. Quem se lembra de Zaqueu? Zaqueu, irmão, era terrível, né? Enganava, acho que ele enganava até a própria mãe. Até o dia que Jesus entrou na vida dele. E ele então, ninguém acreditava, né? Já pensou, enganador? Mas Zaqueu, então, foi um homem que deu frutos. Tem um filme gospel chamado A Virada. Quem assistiu A Virada já? É ali eles fizeram como se fosse, como é que é a palavra certa? A vida de Zaqueu como se fosse hoje, um camarada vigarista, vendedor de carro, já assistiu, pastor? Um camarada muito terrível, é como se fosse Zaqueu hoje em dia, um camarada, meu Deus, vendedor de carro, picareta, né? Se você puder assistir, não sei se tem no YouTube A Virada, filme
filme lindo, tem no YouTube. Se você puder, quem gosta de assistir filme gospel e não assistiu ainda A Virada, lindo, né? É o Zaqueu dos nossos dias. Conclusão. Me perdoe aí, eu sou muito rápido, tem mais coisas aqui, mas não quero ser imprudente. Né? A conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu um caminho estreito e a porta apertada. Quem escolheu a porta apertada aí? A porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu. Renunciar esse velho Clóvis, aqui é terrível, né? Pensamentos e desejos. Para que Cristo apareça. Isso só é possível, achei interessante isso aqui, por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Eu estava lembrando, irmãos, nos Estados Unidos houve um serial killer, agora não me lembro o nome dele, não sei se era Carlton Burr, agora o inglês é terrível, mal sei falar o português, quanto mais o inglês. Carlton Burr, me perdoe se eu estou falando errado. Ele matou várias moças, inclusive a filha de uma irmã. Essa moça queria ser missionária, e ele assassinou essa menina. E essa irmã, que era uma mulher muito crente, não conseguia perdoar. Até eu não conseguia perdoar, né, irmão? A pessoa, ela só tinha essa menina, e o serial killer, o psicopata, matou ela. Claro, quem iria conseguir perdoar, não, irmão? E ela não conseguia mais servir a Deus porque ela queria matar, e ele estava no corredor da morte, esse psicopata. E um dia ela falando com o pastor dela, o pastor disse: você tem que perdoar esse serial killer. Eu não consigo, pastor. Eu penso nele morrendo na cadeira elétrica todos os dias. Mas um dia então o Espírito Santo desceu sobre ela, desceu não é a expressão, né? O Espírito Santo colocou um amor no coração dela, e ela conseguiu escrever uma carta para o psicopata na cadeia e mandou um Novo Testamento com a carta dizendo: você tirou a coisa mais preciosa da minha vida, mas eu te perdoo. E sabe, quando o Carlton, esse psicopata, recebeu essa carta, ele não aceitou Jesus na cadeia, e ele escreveu uma carta para ela de volta. E sabe o que estava escrito na carta? Eu matei a sua filha. Mas quando eu li essa carta, eu recebi o Novo Testamento, comecei a ler o Novo Testamento, e eu me encontrei com Jesus na cela. Eu sei que é difícil você me perdoar, mas eu te peço perdão, porque eu me encontrei com o teu Jesus. Irmãos, pessoas carnais, pessoas que não têm Jesus, não conseguem entender, mas só quem tem Jesus, porque só a graça vai entender um negócio desse. Você conseguiria perdoar um psicopata, assassino da tua filha? Só com a graça, só com o Espírito Santo. Só quem entra pela porta estreita, irmão, para fazer um negócio desse. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Fica a marcha na maneira.